agora eles ficam muito... Agora não, porque na pandemia eles voltaram para casa. Então, a Natália ainda está trabalhando, ela está empregada, então ela faz bastante home office aqui com a gente. E o Miguel, no final do ano, acabou saindo, no final do ano passado, parece, acabou saindo do emprego dele, então ele ficou meio que... veio com a ideia de que ele quer viajar, fazer um mochilão na Europa e tal. Então, ele está bastante em casa, ele acabou mudando para cá. Só quando ele tem algum trabalho, assim, meio freelancer que ele faz, né, é que ele vai para São Paulo. E a pandemia ajudou muito a ficar com medo de ficar saindo muito de casa. Então, na atualidade, eu tenho muito contato com os dois aqui em casa. Eu mesmo, por ser já um grupo de risco, embora eu já tenha sido vacinado por causa da minha profissão, eu fico bastante em casa. Então, a gente tem convivido muito em casa. Com a Natália, o relacionamento como é que eu posso dizer? A Natália é um pouco mais... enquanto ela está trabalhando, ela se dedica, não sei se dedica, mas ela fica muito influenciada pelo trabalho. Ela tem um temperamento mais, não sei se eu diria explosivo, mas ela mostra as emoções muito mais fortemente do que o Miguel. Com o Miguel, já é um pouco mais tranquilo, porque o Miguel, depois que ele fez essa história dessa transição dele, ele acalmou muito. Ele era, na verdade, até mais complicado no contato, no jeito, do que a Natália, porque agora a gente sabe, ele vivia muito no limite, então a gente tinha muito mais briga, muito mais dificuldade com ele do que com a Natália. Depois que ele fez a transição, ele acalmou muito. Ele é um cara mais compreensivo. Enfim, hoje o relacionamento que a gente tem é muito tranquilo. Ele é solícito, ele é atencioso, ele fala isso desde pequeno, até que eu acho que ele já tinha 18. Eu sou muito didático, para falar a verdade, viu, Isis? Mas assim, a minha ideia foi que quando ele resolveu realmente levar a sério, ele já era maior. Eu sempre tive essa história de a gente tem que se basear em algum parâmetro. Então, a maioridade, embora eu acho até que foi depois dos 21 que ele assumiu mesmo. Porque aí eu falo, olha, a lei fala que você está maior, o mundo fala que você está maior. Então, assim, hoje, quando ele abriu o jogo, ele já tinha essa postura de ir ao médico, de fazer tratamento hormonal e tal. Eu confesso para você que ainda assim foi um trauma, mas já não foi mais o trauma, tipo assim, eu preciso impedir isso até ele ter noção, até eu me sentir seguro de que ele realmente está seguro. Então, o trauma foi só de eu aceitar a ideia, de eu me adaptar, mas a aceitação do ponto de vista de aceitar e fazer, enfim, quase que foi imediata. Eu não tive muito problema, porque ele falava isso há muito tempo, e eu tenho por princípio a ideia de que, assim, vamos embora. Eu nunca me preocupei muito por mim, eu me preocupei muito pela sociedade, pela onde ele vai ser inserido, e minha família. Mas, para te falar a verdade, eu tive uma surpresa muito agradável. Minha família foi super aberta e hoje ele é aceito sem maiores problemas. Hoje, na verdade, eu falei, quando a gente foi fazer essa história, que ele me levou numa psicóloga dele para fazer a comunicação, e ela queria saber o que eu tinha sentido. Eu na verdade, falei 3 coisas. Eu me lembro bem. A primeira era a história da saúde. Eu sou médico e, assim, eu tinha muito medo de que essa transição fosse... Eu não tinha realmente muito... Eu sou ortopedista, não sou endócrino, nada disso. Então, você falava, vai tomar testosterona, o fígado vai pifar, vai ter um câncer de fígado daqui a 10 anos. Então, a minha primeira preocupação era essa. Se ele não ia fazer uma bobagem médica, uma bobagem de saúde. Mas ele tem uma endócrino que é do HC de São Paulo, super boa, e me garantiu que isso
não acontece, não vai acontecer, nem sim me garantiu. Ela falou que não acontece, e eu estou tranquilo, porque assim, era uma preocupação. Segunda preocupação era a sociedade. Então eu falei, olha, a gente sabe, ele mesmo sabe, ele é o que mais traz isso pra gente, da homofobia, dessas coisas que acontecem. Então eu também tenho medo. E assim, é ele que vai ter que enfrentar, não sou eu, não consigo estar do lado dele o tempo todo. Ele é um menino adulto, mas isso já é uma responsabilidade. Eu tenho medo? Tenho. Eu fico preocupado? Fico. Mas esse eu não tenho como resolver. Foram essas 3 coisas. Fora isso, hoje, entendeu? Já faz, sei lá, faz uns 4, 5 anos, sei lá, 3, eu não sei, mas bastante tempo. Para mim, eu tenho 2 filhos e uma filha agora. Pior talvez tenha sido essa história do luto, porque a parte da família foi boa e a parte da sociedade, por enquanto, ele tem um monte de amigo, ele tem... Eu não posso dizer que ele tenha se tornado um pária social. Ele, pelo contrário, eu agradeço muito a história de ter acontecido agora. Eu imagino se eu tivesse de fazer uma transição com 20 anos, na minha época de adolescente, ia ser um horror. A minha sociedade de 20 anos, dos anos 80, dos anos 70, era impensável, porque eu ia sofrer muito mais. E ele aparentemente está super bem. Então, o que ficou a pior parte mesmo foi o tempo que eu tive de luto. E a melhor parte foi que ele se transformou numa pessoa, assim, muito agradável, conversa, atencioso, solícito. Acabou aquela revolta, aquela agressividade. Não era também nada fora do comum. A minha família, eu acho, a minha família e na família da Cláudia, eles ficaram muito mais preocupados com a gente do que com eles. 2 coisas foram boas. A primeira é que a gente é muito... Como é que eu posso dizer para você? Nós somos pessoas benquistas na nossa família. Então, assim, a preocupação se o João está bem, então vamos tocar o barco. Né? Eles se preocupavam mais com a gente do que com eles mesmos. E segunda coisa boa, que a maioria tem filhos da minha família, da família da Cláudia, e essa molecada teve uma reação maravilhosa. Isso já é uma coisa muito interessante. A geração desse pessoal, eu lembro da escola, a escola que eu me lembro mais, que era o COC, tinha praticamente todas as séries todas juntas, né? De manhã ou à tarde, mas convivia gente da 4ª, da 8ª, com gente da 5ª. E isso, na minha época, era muito ruim. Os mais velhos, eles não queriam saber de molecada. E essa geração era muito interessante. Eu ia nessas festas juninas, nas festas de Natal, tal. A molecada mais velha, muito carinhosa, muito atenciosa, muito com os menores. Não era aquela coisa de sai, chuta, né? Como foi a minha geração. Então, isso reforçou nessa época. Os meus sobrinhos, praticamente todos eles, deram um apoio muito grande. E, obviamente, o meu irmão, por exemplo, com os filhos falando que está tudo bem, o irmão, eu, falando que está tudo bem, entendeu? Para eles não faz muita diferença. Então, na minha família e na família da Cláudia, foi muito tranquilo, muito. Mesmo meu pai e minha mãe não são mais vivos, mas o pai e a mãe da Cláudia são vivos. Levaram muito bem, muito bem. Então, ficou parecendo mesmo que vale mais a pena o amor que eles têm pelo Miguel do que esse preconceito de... Porque, na verdade, no fundo, gente, é ele que tem que resolver os problemas. Sim. Do jeito que ele gostar mais de ser, vai embora, ué. Não muda nada na minha vida, muda 0. Eu só, em vez de uma filha, eu tenho um filho. A gente teve uma conversa até recentemente a respeito disso. De a gente em determinadas... Bom, o Miguel sempre foi muito além dessa história da revolta por causa da transição, ele sempre foi muito impulsivo. Então, e nesse ponto a Natália, a gente sempre criou os dois muito abertamente do ponto de vista de... eles sempre
a gente ficava pensando, se a gente vai na praia, eles saem, o primeiro conversar com eles, vão embora, porque eles são dados, eles conversam com todo mundo, eles perguntam, a gente sempre criou eles estimulando, saber o porquê das coisas, Então, por exemplo, quando eles iam para a casa do meu sogro, que é uma pessoa já tem 80 anos, e lá é uma cidade muito pequena, e as pessoas lá são muito mais antigas, né? Então, a criança lá é muito mais tolhida. E a gente levava os dois lá, eles ficavam impressionados, porque assim, não, por que eu tenho que fazer isso? Não, por que eu sou... Tudo era por quê? Eles têm eu pensava, eles têm uma vontade de mandar eles ficar quieto, falar pouco, porque você tem que fazer isso, ficar quieto e não enche a paciência, né? Mas, então eles sempre foram criados assim. Só que como o Miguel era muito impulsivo, a Natália também, mas muito menos. Ela aceitava melhor. Porque você tem que ter uma orientação. Não adianta tudo que você quiser fazer, você faz. Aliás, esse eu acho que é um dos problemas da geração atual. Os pais são muito... Eu tenho que dar alguma orientação. Para que eu sirvo? Então, por exemplo, é um momento simbólico. Eu sempre simulei, porque eu fiz intercâmbio, eu achei que foi uma experiência muito legal. Eles fizeram, concordam que foi uma experiência muito legal, mas no final da experiência do Miguel, a gente foi visitá-los, né, para fazer uma viagem juntos lá, enfim, passamos 15 dias lá. E ele sentou a gente no final dessa viagem, na casa onde ele morava mesmo, e cismou de falar que ele tinha 16 anos, 15 para 16, que ele queria morar lá, ele queria jogar vôlei e ele queria ficar lá. Essas meninas acabaram meio que convidando, olha, você vai fazer faculdade aqui, a gente arruma uma bolsa. E aí eu sentei para ele e falei, olha, desculpa, mas não dá. Eu não vou largar você nos Estados Unidos com 16 anos, com esse tipo de... Você não tem onde ir, você vai ter que... Porque a família era até um certo ponto, depois ele ia ter que ir para um alojamento e tal. Eu falei, olha, você desculpa, mas aí não dá mais. Até hoje a gente conversou recentemente, eu falei, então, aquilo eu acho que você não fez direito, você teria, se fosse meu filho, eu teria dado a liberdade para ele ficar lá. É discutível, nós vamos ter uma polêmica, mas eu falei, ó, eu tô mais tranquilo. Por exemplo, agora eu quero passar um mochilão na Europa. Pode passar, você tem 26 anos de idade, você vai passar mochilão, você vai para a China, onde você quiser, enfim. Agora com 16, você desculpa, mas não dá, eu faria de novo, eu não deixaria. Então, algumas coisas eu acho que a gente dirigiu, mas eu nunca falei para elas, olha, administração nem pensar, eu quero que você faça direito, não. Eu acho assim, o conselho é complicado, né, Isis? Porque vai depender de cada pai. Eu imagino, por exemplo, alguns amigos meus, eles vão sofrer talvez muito mais do que eu. O que eu acho que assim é que a vida é muito mais complicada se você complicar. Se você não complicar, então qual é o grande problema? São aqueles dois que eu te falei. Na verdade, o de saúde, mas vamos esquecer essa parte de saúde. Mas, por exemplo, a mesma coisa que eu tenho um filho gay. Eu tenho, por exemplo, alguns parentes na minha família que, né? Mas, rapidamente, acabou. Eu tenho um parente especificamente que, nossa, era super agressivo, gay, viado, não sei o que lá. E aí o filho veio gay. E o que ele teve que fazer? Engolir e aguentar. Porque ele tem duas opções. Ou ele se revolta, fica bravo e nunca mais olha para a cara do filho, ou ele simplesmente esquece, porque o relacionamento é dele, não tem nada a ver comigo, entendeu? Mas ele vai trazer um outro homem para... Vai, e daí? Então, se eu tivesse que falar para algum pai hoje, sabe, não complica. Você vai um dia se arrepender muito se você cortar a relação e falar... Eu acho que você tem que ajudar, transformar num herói, né? Se transformar no cara que vai ser pô, que legal, meu pai me deu a maior mão,